10 razões pelas quais as suas suculentas não estão crescendo e 10 soluções que eu vou deixar para você para ajudar você a resolver esse problema, porque eu vou atender o pedido do amigo inscrito aqui no canal, que é o Pedro, que ele colocou assim: Marcos, que vídeo incrível, por que minhas suculentas não crescem assim? Quais são as principais razões das suculentas e plantas demorar a crescer? E quais soluções? Me ajuda, meu amigo, confio nas suas dicas, aguardo a resposta. A primeira razão, então, o primeiro problema, talvez, que a sua suculenta não esteja crescendo, seja a questão do substrato. E o problema é o substrato duro, o substrato compacto, onde a raiz não consegue mais fincar ali, fixar e buscar nutrientes. A solução é você fazer um substrato bem drenante, terra, carvão, isopor triturado, caso você não tenha perlita. Você pode colocar ali a casquinha da mamona, coisas que vão ajudar o substrato a ficar muito mais drenante e mais poroso, onde elas vão fixar ali as raízes vão descer, vão afundar e vai pegar tudo quanto é nutriente que elas precisam para desenvolver. Se caso você não tiver muita coisa para fazer o substrato, terra vegetal, carvão triturado e um pouquinho de adubo, da sua preferência, já dá um bom substrato para suculentas. O importante é ficar bem poroso e bem drenante. Porque as raízes das suculentas, embora a gente não acredite, elas dão muitas raízes, porém, são raízes fininhas, iguais fio de cabelo, e aí se você não der um substrato bem poroso, esse fiozinho vai ter muita dificuldade de penetrar ali na terra, no substrato, para poder absorver nutrientes. O substrato ele precisa estar bem macio, vamos dizer assim, bem fofinho, para a suculenta continuar pegando nutriente. Estou fazendo um teste com a minha própria mão aqui, estou enfiando aqui os dedos no substrato para você ver que o dedo afundou sem fazer força nenhuma. Apertou seu dedo ali no substrato, viu que ele desceu um pouquinho, pelo menos um pouquinho, você já consegue perceber se o substrato está duro, compacto ou macio. Aqui estou colocando, o dedo está fixando numa boa, sem fazer força, está tudo certinho. Caso você não queira enfiar o dedo no substrato ou a mão, pode usar um palito de churrasco. Se ele afundar numa boa sem fazer força, significa que o substrato está macio e que está muito bom aí para a suculenta desenvolver as raízes delas. A segunda razão pela qual talvez a sua planta, a sua suculenta não esteja crescendo e desenvolvendo como você quer e gostaria, pode ser a questão de solidão. As suculentas em si, elas gostam de comunidade, elas gostam de ficar agrupadas. E isso eu percebi tem um bom tempo, e desde que eu percebi isso, as suculentas aqui desenvolvem muito bem. Então, o que eu quero dizer para você? Elas gostam de comunidade. Elas gostam de ficar em arranjos ou baciadas. Aqui, para você ter uma ideia, esse Sedum Vanessa aqui, ele é pequeno, ele é novo, e olha como que ele está com a floração espetacular, lindona, uma cor amarela muito bonita. Ele é novinho. Quando eu coloquei esse Sedum aqui nesse arranjo, ele era do tamanho de uma unha, vamos assim comparar. E tudo que eu coloquei ele aqui nesse arranjo, ele desenvolveu a ponto de hoje estar soltando floração. Então, a segunda opção, a segunda razão aí para você desenvolver as suas suculentas é você começar a fazer arranjos, baciadas. Pega aí as suas suculentas, faz uma baciada, talvez se você não consiga fazer arranjos, faz uma baciada, coloca várias juntas, porque elas trocam uma energia entre elas e isso faz as plantas desenvolver num geral. Tem pessoas que costumam dizer, brincando comigo, que elas crescem porque elas são gulosas e elas querem competir umas com as outras para comer mais ali do que a outra, então é por isso que elas desenvolvem. É uma forma de brincar, mas não deixa de ter um fundo de verdade, porque é só colocar elas em arranjos e em baciadas que rapidamente elas crescem e desenvolvem. Como você pode ver aqui, essa aqui é uma floreira em formato de meio barril. Quando eu coloquei era tudo pequenininho, uma longe da outra. Hoje elas já estão se sufocando. Quem acompanha o canal viu também que há poucos dias atrás, há 15 dias mais ou menos, eu fiz esse arranjo aqui com as suculentas que chegaram lá da Creuza, porque elas estavam começando a liberar raízes e eu coloquei aqui para a gente ter paciência de ver o desenvolvimento. E olha para você ver, elas já estão todas muito bem adaptadas e já tem planta até encostando na outra, empurrando a outra.
Então a segunda solução aí para você, né, resolver o problema da sua planta que não desenvolve é realmente colocar ela em baciadas, em vasos cheios com outras e em arranjos. Um outro exemplo é essa Letícia aqui, ó, que eu tenho mostrado ela já aqui nos últimos vídeos, mas eu quero mostrar para você um detalhe hoje sobre a questão de multiplicação. Essas plantas eu coloquei elas aqui, tiradas elas de outras mudas. Mudinhas pequenininhas iguais essas que eu estou colocando o dedo aqui, ó, para mostrar. E as mudinhas que eu coloquei aqui, a maioria já está dando muda de novo. Então, como você pode ver, elas desenvolvem muito quando elas são colocadas em comunidades. Várias plantas no mesmo vaso. A terceira razão para sua planta não estar desenvolvendo e crescendo como você gostaria pode ser questão de insetos, pode ser questão de pragas, né? Igual a cochonilha, por exemplo, pulgão. Então, tem o diazitop, que é químico, mas tem também o sabão neutro, que você pode fazer uma calda de meio litro d'água com 2 colheres dele, fazer uma misturinha ali, colocar até um meio limão no meio lá espremido, e vai lá em cima da cochonilha, em cima da praga e joga, deixa agir por uma meia hora, tudo feito na sombra, e depois você vai lá e lava aquele local que você jogou o sabão, porque quando você joga esses produtos em cima da praga, não em cima da planta, mas em cima da praga, isso mata rapidamente a praga. Então depois é só você ir lá e lavar e retirar aquele defuntinho daquele local. A quarta razão pela qual a sua planta pode não estar desenvolvendo é a questão de doenças. Vou falar um pouquinho para você sobre nematóide, porque é um verme, então é uma doença, né? Então você pode usar o Natuverme, Provermin, Proverme. Isso aqui você pode colocar tanto no substrato, quando você for preparar o substrato, como pode fazer também uma calda, colocando aí 1 colher de chá, bem cheia, num litro d'água, e você vai lá e joga no seu substrato, que mata qualquer tipo de verme que esteja por ali, tanto nematóide quanto outro verme. Ainda sobre as doenças de planta, tem também os fungos, então eu indico sempre por aqui algum tipo de fungicida. Tem esse aqui da marca Forte, que ele é contra a ferrugem, pinta preta e oídio. E tem também esse outro sachêzinho aqui, ó, que embora seja pequeno, ele é bem potente. Ele é 10 ml para 1 litro d'água. Você joga lá no litro d'água, chacoalha e vai lá e aplica na sua planta. Esse daqui você pode aplicar na planta contaminada pelos fungos. Tudo isso sendo feito na sombra, né, para não queimar e não prejudicar a sua planta. Fazendo isso aí, com certeza, a sua planta vai desenvolver e crescer numa boa. Seguindo então aqui para a quinta razão pela qual talvez a sua planta não esteja crescendo, desenvolvendo, é a questão do vaso errado, né? Porque às vezes a pessoa compra uma planta pequenininha e já vai lá e coloca ela num vaso muito grande e aí acaba tendo muita terra, muito substrato, muita umidade para aquela plantinha pequena. Então você deve mudar o vaso de acordo com o crescimento da planta. Quando você tem uma planta igual essa daqui, ó, olha aqui por baixo, ela já saiu para fora da bacia bastante. As folhas dela estão bem para fora. Se eu quisesse pegar só ela e colocar no centro dessa baciada que ela está, com outras, ela caberia aqui e ela já cobriria a bacia. Vou fazer isso futuramente, mas por enquanto ela está aqui nessa baciada de uns 70 centímetros com mais 2 plantas que também são bem grandes, né? Mas o que eu quero falar para você em relação a resolver esse problema aí? Quando a sua planta chega pequena, é importante que você plante ela num vaso pequeno e à medida que ela for crescendo, desenvolvendo, tudo que ela passou a borda do vaso, aí sim você troca ela de vaso. Vou fazer um comparativo para você entender usando essas 2 plantas aqui, ó, que a pequenininha se chama Christian Ryan e a maior do lado direito é a Afterglow. A Afterglow, quando chegou pra gente, ela era bem pequenininha, do tamanho da Christian Ryan aqui, e a gente colocou ela no potinho pequeno. À medida que ela foi crescendo, eu fui trocando ela de vaso. Hoje a Afterglow está numa baciada para mais de 70 centímetros de largura. Então, para fazer a sua planta crescer e desenvolver, vai percebendo, ela passou da beirada do vaso, troca ela de vaso. Então vamos embora agora para a sexta razão pela qual talvez a sua suculenta não esteja crescendo como você gostaria, que é a questão do sol, a questão da adubação. Porque o que acontece? Suculentas e cactos, a gente aduba ela uma vez por mês, uma adubação de leve, mas para isso a gente precisa expor realmente a planta ao sol na quantidade certa.
porque é o sol que vai ativar ali os benefícios do adubo. E também, se a planta não fica muito no sol, ela não precisa de muita adubação. Normalmente aqui eu deixo a dica que eu adubo uma vez por mês de leve as nossas suculentas, porque todas elas tomam sol, né? Tomam de 3 para 4, 5, 6 horas de sol numa boa e desenvolvem numa boa por isso. Porque se você der muito adubo para sua planta, mas não expor ela ao sol, ela vai estiolar porque ela vai crescer demais com os adubos, mas não vai ter o sol o suficiente para compactar elas, né? Então a solução é você realmente colocar um adubinho de leve naquelas que você realmente sabe que tem local para ela tomar sol na sua casa, no local que você mora, no seu jardim. A sétima razão pela qual talvez a sua suculenta não esteja crescendo e desenvolvendo é a quantidade de sol errada que talvez você esteja dando para ela. A Perle, por exemplo, aqui no nosso cultivo, ela começou a desenvolver melhor quando nós descobrimos que ela gostava mais do sol da manhã. Assim como é o caso também da patinha de urso, que também é uma suculenta que é de sol pleno, porém ela gosta das primeiras horas de sol da manhã. Ela desenvolve e fica mais bonita tomando o sol ali de 6 da manhã até umas 10, 10 e meia. Então é importante saber as que gostam de mais sol, menos sol, porque senão elas não vão crescer. Porque planta que não gosta de muitas horas de sol, se ela fica no sol, ela tende a encolher, ela tende a diminuir ao invés de crescer. É uma defesa que a planta tem para poder continuar viva, então ela se retrai para poder guardar energia para não se prejudicar com aquele calor intenso. Outra suculenta também é o Sedum dedo de moça, que é o Sedum morganiano, que também gosta do sol da manhã, das primeiras horas de sol. É assim que ele desenvolve e é assim que nós conseguimos ter eles bem bonitões aqui no nosso cultivo. Também a rosinha de sol variegata também gosta do sol da manhã, então é importante que você coloque ela num local que bata o sol da manhã para ela poder desenvolver e crescer. Muitas pessoas quando vê as nossas aqui falam que a dela não está desenvolvendo, então fazendo isso aí vai dar tudo certo. A espadinha variegata, eu coloquei ela aqui só para poder representar mesmo que as variegatas em si, elas gostam do sol da manhã. O Cotyledon pendense também, aqui no nosso cultivo, desenvolve melhor tomando o sol da manhã. O sol ali de 6 da manhã até umas 10 horas é o local que ele fica, e aí ele vai desenvolvendo, brotando, dando muitas folhinhas novas e crescendo bastante. E já tem as que precisam de muito sol, de muitas horas de sol para poder crescer e desenvolver, como é o caso dessa daqui, ó, que é a Angel, que gosta de bastante horas de sol para desenvolver. Tem a Gigantia, que também desenvolve com bastante sol. A Afterglow, tem também aqui a Equador e a Fred Ives, que também precisa de muito sol. Francesco Baldi, Cactus, Senécio Verde, Senécio Azul. São plantas que quanto mais sol toma, mais bonita fica. Porém, algumas precisam de um pouquinho mais de rega, como é o caso desse Senécio aqui. Gosta de muito sol, mas pode regar aí até 3 vezes por semana. Marcos, minha rosa do deserto não dá flor, já tem muito tempo que eu tenho ela e até hoje não floresceu. Põe ela para tomar o sol da manhã todinho e dá aí adubo ricos em fósforo para ela, que com certeza ela vai desenvolver. Pode ser farinha de osso, pode ser torta de mamona, pode ser os dois juntos, pode ser os dois separados, que com certeza ajuda bastante a desenvolver. E uma coisa que a gente precisa entender também é sobre a questão do tamanho da planta, que é a 8ª razão, então, pela qual talvez a sua planta não esteja crescendo e você não esteja feliz com isso, porque você vê algumas plantas e acha que a sua não está desenvolvendo, não está daquele tamanho, mas nem toda suculenta ela cresce muito, porque tem as gibifloras que elas já crescem desesperadamente muito rápido. Questão de uma semana, você já vê a diferença no crescimento delas. Então é semanalmente o crescimento delas. Se caso você tiver aí alguma gibiflora e ela passar mais de uma semana sem mostrar nenhum desenvolvimento, aí sim você tem razão de estar preocupado e preocupada, porque realmente elas precisam desenvolver a cada semana.
Essa colher de pedreiro, por exemplo, ela é uma planta enorme, tanto na questão das folhas quanto na questão do caule. Ela já está virando uma árvore literalmente aqui, nem é arvoreta. E quando eu percebo algum problema que ela não está crescendo e desenvolvendo, eu dou uma olhada no substrato, porque pode ser nematóide, pode ser cochonilha de raiz. Então, por isso que é bem importante a questão da gente sempre observar. Realmente, se a planta for de estrutura, de porte gigante e grande, se ela não estiver desenvolvendo, realmente tem coisa errada. E a nona razão pela qual talvez a sua suculenta não esteja crescendo como você gostaria, pode ser também a questão da dormência, porque tem suculentas que elas entram em dormência tanto no inverno quanto no verão. Vou deixar para você uma lista das que entram em dormência no verão e das que entram em dormência no inverno. Mas isso também vai depender da temperatura da sua cidade. Vou te passar uma lista aqui. As suculentas que entram em período de dormência no verão são os aiônios, aloe, cotiledon, crassula, dudileia, gastéria, graptopétalum, graptovéria, e tem também as raórtia, calanchoe ou calanque, litopis, peperômia, sedum, senécio. As que entram em dormência no inverno são as seguintes: agave, echeveria, eufórbia, orostaques, ripsalis e sempervivum. Enquanto eu mostro para você essa plantinha aqui, ó, que é a Crissinhaia, eu vou falando para você sobre essa questão da dormência. O que acontece? Às vezes a pessoa acha que a planta dela não vai para frente, passou 5, 6 meses, não vê nenhum desenvolvimento, e pode ser que a planta esteja em dormência, porque se a cidade for muito quente, tem planta que fica na dormência por muito tempo até passar aquele período muito quente. E já tem o contrário, tem planta que entra em dormência no frio. Então, se a região for muito fria por muitos meses, então a planta fica também na dormência por muitos meses. O que é a dormência? A planta ela fica inativa, ela não vai crescer, ela não vai brotar, ela não vai florir. Ela está ali viva no meio das suas plantas, porém ela não passa daquilo. Mas vai chegar um momento em que ela vai começar a desenvolver e trazer para você toda a beleza que ela pode entregar para você. Então a gente precisa também entender um pouquinho sobre isso, para não achar que é falta de sorte nossa, que a planta do outro desenvolve, a sua não desenvolve. Então tem toda essa questão envolvida no cultivo das plantas, principalmente das suculentas e cactos. E seguindo então para a 10ª razão pela qual talvez a sua planta não esteja crescendo, que é a questão de replantes. No mundo das suculentas, é bem importante fazer o replante pelo menos a cada 4, 5 meses, para dar uma renovada ali no substrato, para ver se não tem algum bichinho lá no substrato comendo a raiz da sua planta, e para ver também a questão das folhinhas que ficam por baixo, porque tem muitas suculentas que elas juntam muitas folhas secas por baixo, aquilo ali junta praga, junta cochonilha, e além disso também não deixa o caule tomar sol. Então é importante você ir retirando algumas folhas por baixo. Se for folha seca, jogar fora. Se for folha boa, você pode tirar ela e colocar lá no substrato, mas deixar sempre um pouquinho de caule sobrando na planta, para o caule também tomar sol, para ajudar na questão do desenvolvimento, porque aí vai acontecer a fotossíntese de uma forma geral, porque assim toda planta vai tomar aí um pouquinho de sol, claridade, vento, entendeu? Então isso ajuda bastante. E também é bom porque às vezes quando você retira uma folha ali do caule, por algum motivo a gema daquela folha fica ali no caule e acaba saindo um brotinho a mais para você ali, uma muda a mais. Então tudo isso ajuda bastante. E dentro dessas 10 razões aí, dessas 10 soluções, nada do que eu falei para você aqui é regra, tem que ser feito dessa forma. São coisas que a gente vai aprendendo à medida que vai cultivando, vai colocando em prática e vai dando certo, né? Inclusive eu queria deixar um desafio, um combinado, uma brincadeira aí para quem está assistindo esse vídeo, que é o seguinte: toda vez que você vê um comentário aqui abaixo de alguém pedindo uma dica, uma ajuda,
Eu vou responder com certeza, mas eu gostaria muito que quando você souber a resposta para aquilo ali, você também ajudar o amigo que está deixando o comentário, porque isso ajuda muito e isso faz uma comunidade, né? Isso ajuda com que você também passe a sua experiência para o seu colega, para o seu amigo que está assistindo o vídeo e está com aquela dúvida. Porque eu dou dicas para você, mas eu também pego muito as dicas que você deixa para colocar em prática, melhorar e passar para frente também. Então, eu já peguei muitas dicas com inscritos aqui do canal, que foi lá no comentário e falou: ô Marcos, se fizer assim dá mais certo do que desse jeito. E eu realmente coloquei em prática e deu certo. Então, assim, o que é bom pode ficar melhor, né? E aprender nunca é demais. A gente sempre aprende o tempo todo. E eu costumo dizer que não existe alguém que já é veterano no cultivo, porque nós somos todos iniciantes. Porque a partir do momento que chega uma planta nova na sua casa, você se tornou iniciante de novo, porque você vai ter que aprender a cuidar daquela. Então nós somos todos iniciantes no cultivo o tempo todo e aprendemos o tempo todo. Eu vou contar para você um relato de coisas que aconteceram aqui no início do cultivo. Nós começamos a cultivar as suculentas como qualquer pessoa. Ganhou uma mudinha, trouxe para casa e a gente tentava e não conseguia. Aí a gente ia no supermercado, a Ju comprava lá umas mudinhas, trazia para casa, ouvia falar que ela gostava de sol e pouca água. Aí o que a gente fazia? Colocava ela no sol de qualquer jeito, ela esturricava e morria sapecada, queimada. Por que eu estou falando isso para você? Porque toda vez que a gente fala que as suculentas elas gostam de sol, realmente elas gostam de sol, mas elas precisam de adaptação. Então pode ser que a sua planta não esteja crescendo, desenvolvendo, não esteja bonita, porque você ouviu falar que ela gosta de sol e você está deixando ela no sol do jeito errado. Então aqui no nosso quintal, nós fizemos na verdade no início do cultivo, um mapeamento num dia de folga meu. Eu observei o quintal e vi aonde batia sol em determinada hora em cada local. E aí o que eu fiz? Vendo que tinha local que pegava só o sol da manhã, eu peguei as suculentas que gostavam do sol da manhã, coloquei ali. Vendo que tinha outro local que tomava sol o dia inteiro, eu peguei aquelas que já estavam adaptadas e que realmente gostavam de um pouco mais de sol e colocava naquele local. E outras que também gostavam só de algumas horinhas de sol, eu colocava lá no outro cantinho, onde batia o sol só depois das 4 horas, que era aquele solzinho bem morninho já, de final de dia. Então, assim, teve uma virada de chave aqui no nosso cultivo, e as suculentas começaram a desenvolver, a ficar cada dia mais bonita, a ponto da gente começar a gravar e deixar dicas aqui no canal para as pessoas. Porque a gente começou a ver que a gente aprendeu de um jeito bacana e que estava dando muito certo e que a gente poderia passar para frente. Aí um dia eu gravei um videozinho de 3 minutinhos, sem pretensão nenhuma de que aquilo fosse dar certo. E coloquei num canal que a gente tinha parado aqui no YouTube, né? Um canal que os sobrinhos meus tinham feito aqui para postar algumas brincadeiras. E aí eu fui lá, aproveitei que o canal já estava pronto, coloquei uma musiquinha de fundo e soltei o vídeo ali de 3 minutinhos e fui trabalhar. 3 horas da tarde eu saí para o trabalho, que era o meu horário. Quando eu voltei 9h30, que eu fui dar uma olhadinha assim por curiosidade, estava cheio de visualização e cheio de comentários e muitas pessoas falando assim: dá dica para nós, elas estão lindas. E que pena que você só colocou uma musiquinha, você poderia começar a falar, deixando dicas para nós. E aí a partir dali eu vi que realmente dava para dar dicas e as coisas foram acontecendo, foram melhorando cada dia mais. Eu fui estudando mais para poder melhorar tanto no cultivo aqui quanto para passar dica para você que assiste, e graças a Deus está dando muito certo. Então eu estou deixando para você esse relato para você entender que eu mais a Ju, nós começamos do mesmo jeito que qualquer outra pessoa, com aquela mudinha de paraguaense, com aquela mudinha de Francisco Baldi, e hoje, graças a Deus, a gente tem aqui muitas suculentas que a gente conseguiu realizar o sonho de tê-las, né?
Muitas as quais eu estou mostrando aqui, ó, passando por elas, foram suculentas que um dia nós sonhamos em ter, desejamos ter, e hoje a gente tem elas aqui lindonas. Então, se foi possível para mim, para nós, com certeza é para você também. Diante das informações, se ficou dúvida, eu vou te pedir que deixe nos comentários, deixa também de onde você assiste, né? Para a gente poder saber até onde chega a informação aí do nosso canal. Falando nisso, eu quero deixar um abraço bem especial hoje para um amigo inscrito aqui do canal, que é o Pedro. Ele colocou assim: eu e minha esposa assistimos juntos seus vídeos, pois ajudo ela no cultivo e viciei também nas suculentas, kkk. Manda abraço para nós, somos de Petrolina, Pernambuco. Deus te abençoe. Então um abraço especial aí para o Pedro, para a esposa dele, que eles pegam dicas lá e tá dando certo, acabaram viciando também nas suculentas. E também para toda Petrolina, Pernambuco. E para você que ficou até o final do vídeo, se gostou e não foi inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixar um joinha, compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que você sabe que gosta de planta. Fazendo isso, o YouTube pega todo vídeo novo que eu postar aqui, manda para você aí nas notificações. Tá certo? Combinado? E para você que é minha companheira, meu companheiro aí, que estão sempre comigo aqui até o final do vídeo, sempre assistindo o vídeo todo, pegando todas as dicas, parabéns para você, porque você pega todas as dicas, e muito obrigado pela sua companhia, porque sem você, esse vídeo ele não aconteceria, tá bom? Então, muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.